A porta da mansão em Alfama se abriu com um rangido que ecoou como um tiro no silêncio da noite lisboeta, e Sofia pisou no mármore polido com o coração martelando como um tambor de fado. Ela usava o vestido azul que havia costurado sozinha nas noites insones, achando que seria só mais uma humilhação na lista infinita de Beatriz, a patroa que a olhava sempre com desdém velado. Mas ali, sob os lustres de cristal que derramavam luz como estrelas caídas, Sofia não era mais a empregada invisível, ela era uma visão que paralisou a sala inteira, e Beatriz, a milionária intocável, sentiu o chão sumir sob seus pés de salto alto. Em 3 segundos, o salão de baile explodiu em sussurros, copos tilintando como sinos de alerta, enquanto Beatriz, com o rosto pálido sob a maquiagem impecável, percebia que seu plano de ridicularizar a garota esquisita havia-se voltado contra ela como uma maré impiedosa do Tejo. Beatriz de Sousa e Silva, herdeira de uma fortuna tecida em vinhedos do Douro e hotéis boutique no Algarve, sempre acreditara que o mundo era um tabuleiro onde ela movia as peças com precisão cirúrgica. Aos 35 anos, com uma carreira que a colocava nas capas das revistas de economia como a rainha dos negócios portugueses, ela cultivava uma imagem de frieza aristocrática, blindada contra qualquer fraqueza. Seus jantares em Belém eram lidos como lições de poder, e suas festas, como essa de aniversário, eram espetáculos onde aliados eram recompensados e inimigos, sutilmente destruídos. Sofia Ramos, a empregada de 28 anos que limpava sua penthouse em Chiado há 2 anos, era o alvo perfeito, uma moça de origens humildes em Setúbal, com rumores sussurrados sobre aquela coisa dela, como as amigas de Beatriz diziam nas tardes de chá no Bairro Alto. Ela é diferente, cochichavam, com olhares que misturavam curiosidade e repulsa, e quando o preconceito que ainda serpenteava pelas ruas empedradas de Lisboa como névoa do Atlântico. Beatriz havia convidado Sofia por malícia pura. Venha à minha festa, Sofia. Vista-se como quiser. Será divertido, dissera ela numa manhã chuvosa de outono, enquanto Sofia esfregava o chão da cozinha com as mãos calejadas. O tom era condescendente, os olhos azuis de Beatriz faiscando com a promessa de uma armadilha. Sofia aceitara, não por ingenuidade, mas por uma faísca de rebeldia que queimava em seu peito desde a infância, quando fora expulsa de casa pela mãe devota que a chamara de pecado ambulante, após flagrá-la trocando um beijo inocente com a vizinha de infância. Em Lisboa, Sofia sonhava com liberdade, mas a realidade era turnos exaustivos e olhares furtivos para as mulheres que passavam pelas ruas, inalcançáveis como as gaivotas sobre o rio. A festa começava às 8, mas Sofia chegara pontualmente às 7h30, o coração apertado como um punho. O vestido azul, tecido de um retalho barato comprado no mercado da Ribeira, abraçava suas curvas com uma elegância inesperada, e seus cabelos pretos caíam em ondas soltas, emoldurando um rosto que, sob a luz suave da entrada, parecia esculpido por um artista renascentista. Ela parou na soleira, o ar carregado de perfume de jasmim e vinho do Porto, e viu Beatriz no centro do salão, rodeada por um enxame de socialites em sedas italianas e executivos de ternos sob medida. A aniversariante, com um vestido preto que realçava sua silhueta esguia, ria de algo que um homem grisalho dizia, mas seu riso morreu no ar quando seus olhos encontraram Sofia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um copo caiu, estilhaçando-se no piso de azulejos pintados à mão. Quem é essa? Murmurou uma voz feminina, carregada de inveja disfarçada. Beatriz piscou, o cálculo frio em sua mente se dissolvendo como açúcar no chá. Sofia não era a figura desajeitada que ela imaginara, tropeçando em sapatos emprestados, exposta ao ridículo. Não. Ela era radiante, uma deusa saída das profundezas do fado melancólico, e por um instante, Beatriz sentiu um calor traiçoeiro subir por seu pescoço, um formigamento que não era raiva, mas algo mais perigoso, fascínio. Sofia avançou, os saltos ecoando como batidas de um coração exposto. Boa noite, senhora Beatriz. Obrigada pelo convite, disse ela, a voz firme apesar do tremor interno, estendendo uma mão que segurava um pequeno buquê de flores silvestres colhidas no caminho. As pétalas roxas tremiam levemente, e Beatriz, instintivamente, pegou-as, os dedos roçando os de Sofia em um toque que durou uma fração de segundo a mais do que o necessário. Você. Veio, gaguejou Beatriz, sua compostura rachando como porcelana fina. A multidão observava, olhos famintos por escândalo, e Sofia sorriu, não um sorriso subserviente, mas um que carregava o peso de todas as noites em que havia chorado sozinha no quarto apertado da pensão. A noite prosseguiu em um turbilhão. Beatriz tentou recuperar o controle, guiando Sofia pelo salão como se fosse uma hóspede qualquer, mas cada conversa era uma mina terrestre. Então, você trabalha para ela? Que fofo, zombou Mariana, a melhor amiga de Beatriz, uma designer de joias com unhas vermelhas como sangue. Sofia rebateu com uma graça quieta, trabalho para sobreviver, mas sonhei para chegar aqui. As palavras pairaram, e Beatriz sentiu uma pontada inexplicável, orgulho. Ciúme? Ela arrastou Sofia para o terraço, onde o ar salgado do Tejo misturava-se ao som distante de um acordeão de rua. Porque você veio mesmo assim,
Perguntou Beatriz, a voz baixa, acusatória. Sofia olhou para as luzes da ponte 25 de Abril piscando como estrelas cadentes. Porque eu mereço uma chance. E você, senhora, talvez precise de uma lição sobre corações partidos. O conflito irrompeu quando o noivo de Mariana, um banqueiro pomposo chamado Rui, encurralou Sofia perto da mesa de canapés. Ouvi dizer que você gosta de companhia feminina. Isso é verdade. Aqui em Lisboa, ainda julgamos isso, sabe? Seus olhos brilhavam com malícia bêbada. Sofia enrijeceu, memórias de Setúbal inundando-a como uma onda, o padre da paróquia a chamando de filha do diabo, a mãe trancando-a no quarto por dias. Mas ela ergueu o queixo. E se for? Pelo menos eu amo de verdade, não como alguns que compram afeto com ações na bolsa. Rui riu, mas Beatriz, que assistia de longe, sentiu o sangue ferver. Ela interveio, puxando Sofia pelo braço com força desnecessária. Chega, Rui. Ela é minha convidada. O toque era possessivo, e Sofia, surpresa, encontrou os olhos de Beatriz, não frios, mas flamejantes. Enquanto a música de um quarteto de cordas preenchia o ar com melodias de Vivaldi adaptadas ao fado, Beatriz e Sofia dançaram uma valsa improvisada no canto do terraço, longe dos olhares. Os corpos se moviam em sincronia hesitante, o perfume de lavanda de Sofia misturando-se ao Chanel de Beatriz. Eu te convidei para te humilhar, confessou Beatriz em um sussurro rouco, o álcool afrouxando sua armadura. Queria provar que você não pertence aqui. Mas agora. Você é o centro de tudo. Sofia parou, o peito arfando. E se eu disser que vi você me olhando nas manhãs, quando acha que eu não percebo? Não é ódio, Beatriz. É medo. A palavra pairou como uma acusação, e Beatriz recuou, o coração acelerado. Medo de quê? De si mesma, da atração que negava desde o primeiro dia, quando Sofia cantara baixinho uma melodia lésbica antiga enquanto limpava os vidros. A festa atingiu seu pico com um brinde coletivo, taças erguidas para os 35 anos de Beatriz. Mas enquanto todos bebiam, Sofia escapuliu para o jardim, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Ela se sentou em um banco de pedra, abraçando os joelhos, o vestido azul manchado de orvalho noturno. Beatriz a encontrou ali minutos depois, o salticando na trilha de cascalho. Você vai embora sem se despedir. Sofia ergueu os olhos, vermelhos mas desafiadores. Eu não sou brinquedo seu, Beatriz. Eu sinto. Profundamente. E você? O que sente por baixo dessa coroa de espinhos? Beatriz sentou-se ao lado dela, o silêncio esticando-se como uma corda prestes a romper. Pela primeira vez, a milionária permitiu que uma rachadura aparecesse. Eu sinto solidão. E agora, confusão. Você me assusta, Sofia, porque me faz questionar tudo. O primeiro beijo quase aconteceu ali, sob o ar filtrado pelas folhas de oliveira, mas um grito do salão as interrompeu. Mariana descobrira o buquê de flores silvestres na mesa de Beatriz e o atirara no chão, acusando-a de suja de plebe. O escândalo explodiu, e Sofia fugiu pela noite lisboeta, deixando Beatriz com o gosto amargo de um arrependimento que ela não sabia nomear. Naquela noite, sozinha em sua cama king size, Beatriz tocou os lábios, imaginando o que poderia ter sido. O uco da humilhação havia-se transformado em um laço invisível, e o jogo de poder, em um tango de almas feridas. Dias se passaram como névoa sobre o Tejo, e Beatriz mergulhou em reuniões intermináveis na sede de sua empresa em Marquês de Pombal, assinando contratos que valiam fortunas enquanto sua mente vagava para o azul do vestido de Sofia. A cidade de Lisboa, com seus bondes rangentes subindo a colina de Alfama e os azulejos desbotados contando histórias de terremotos passados, parecia mais opressiva do que nunca. Seus amigos, o círculo fechado de herdeiros e influenciadores, bombardeavam-na com mensagens. Quem era aquela mulher na festa? Uma loucura, Bia. Mariana, em particular, era implacável, ligando de sua ateliê em Príncipe Real para despejar veneno. Você está brincando com fogo, amiga. Aquela tipo dela vai manchar sua reputação. Lembra da prima de Coimbra que se envolveu com uma assim e perdeu tudo. Beatriz desligava, o estômago revirando, mas as palavras ecoavam, alimentando o preconceito que ela mesma carregava como uma herança indesejada. Sofia, por sua vez, voltara à rotina brutal, limpar os pisos da penthouse às 6 da manhã, o sol nascendo preguiçoso sobre os telhados vermelhos. Mas algo mudara. Ela cantarolava fados de Amália Rodrigues com uma intensidade nova, as notas roucas preenchendo os espaços vazios. Em seu quarto na pensão de moraria, um bairro de imigrantes onde o cheiro de bacalhau frito misturava-se a risos em árabe e português, Sofia confidenciava em um diário amassado. Ela me viu. Pela primeira vez, alguém como ela me viu de verdade. Mas e se for só pena?
E se eu for só o erro que ela corrige na manhã seguinte? Seus pensamentos giravam em torno de Beatriz, a mulher que a tratara como poeira, mas cujos olhos traíam uma fome profunda, uma solidão que espelhava a dela. O reencontro aconteceu por acaso, ou talvez pelo destino caprichoso que tece as ruas de Lisboa como um bordado. Beatriz, fugindo de um almoço chato no cais do Sodré, entrou em uma pequena livraria no Bairro Alto, um oásis de prateleiras tortas e cheiro de papel velho. Lá estava Sofia, folheando um volume de poesia de Sofia de Melo Brainer, os dedos traçando versos sobre amor e mar. Você, murmurou Beatriz, o coração saltando como um peixe na rede. Sofia ergueu os olhos, surpresa, mas não fugiu. Eu leio para esquecer. E você? Escapa de quê? Elas sentaram-se em um canto escondido, entre pilhas de livros sobre a Revolução dos Cravos e romances proibidos da ditadura. Beatriz falou primeiro, as palavras saindo como um rio represado. Eu errei naquela festa. Não era para te humilhar. Era para me proteger. Minha família. Eles esperam que eu case com alguém como Rui, herdeiro de banco, não que eu. Sinta isso. Isso o quê? Pressionou Sofia, a voz um sussurro urgente. Beatriz hesitou, o orgulho guerreando com o desejo. Confusão. Você me faz questionar quem eu sou. Eu cresci ouvindo que amor como o seu é fraqueza, pecado. Mas e se for força? Sofia tocou sua mão, um gesto simples que incendiou o ar entre elas. Elas conversaram por horas, o tempo dissolvendo-se como açúcar em chá de hortelã. Sofia contou de Setúbal, das noites na praia onde beijara a Ana, a pescadora, e fora marcada como a outra. Beatriz revelou as noites solitárias em internatos suíços, onde sonhava com toques femininos mas acordava suando de vergonha. Eu construí um império para provar que sou intocável, admitiu Beatriz. Mas você me tocou sem nem tentar. O conflito escalou quando Mariana invadiu a livraria, atraída por um faro de escândalo. Bia. O que você faz aqui com ela? Seus olhos dardejavam como facas. Sofia se levantou, mas Beatriz a segurou. Ela é minha amiga, Mari. E se você não aceita, o problema é seu. A discussão foi feroz, palavras voando como confetes rasgados. Você está louca. Isso vai destruir tudo. Seus acionistas, sua família, eles vão te crucificar como fizeram com a tia-avó que se casou com a governanta. Sofia assistia, o coração partido, sentindo-se novamente a intrusa. Ela saiu correndo, lágrimas borrando as ruas íngremes, mas Beatriz a seguiu, alcançando-a em uma praça escondida onde um artista de rua desenhava retratos. Não fuja. Por favor. Eu escolho você. Escolho nós. Naquela tarde, elas caminharam pelo chiado, mãos roçando casualmente, o sol filtrando através das folhas das árvores. Beatriz comprou um colar de prata em uma joalheria antiga, um pingente em forma de concha do mar, e o colocou no pescoço de Sofia com dedos trêmulos. Para lembrar que você é meu oceano. Sofia sorriu, mas o sorriso era frágil. E se o mundo nos engolir? Eu já fui engolida uma vez. O beijo veio então, suave como brisa do Atlântico, sob o olhar indiferente de um pomo. Foi um selo de promessa, mas também de perigo, pois naquela noite, Beatriz recebeu uma ligação de seu pai, o patriarca dos vinhedos. Ouvi rumores, filha. Cuidado com o que mancha o nome de Sousa e Silva. A tensão cresceu como uma tempestade se formando no horizonte. Sofia começou a notar olhares na pensão, vizinhos cochichando sobre a moça que seduziu a rica. Ela confrontou Beatriz em um café escondido no Lisboa Factory, um antigo complexo industrial transformado em criativo. Eles sabem. E você? Vai me esconder como um segredo sujo. Beatriz negou, mas o pânico em seus olhos traía a verdade. Elas brigaram pela primeira vez, palavras afiadas como facas de ourivos. Você me quer, mas só nos cantos escuros, gritou Sofia. Beatriz rebateu, eu arrisco tudo. Meu império, minha família, por você. A reconciliação veio em um abraço choroso, mas o dano estava feito, uma rachadura que o preconceito ampliaria. Enquanto isso, um aliado inesperado surgiu, Inês, a irmã mais nova de Beatriz, uma artista de 25 anos que pintava murais que eram em paredes de Belém. Inês convidara Sofia para um ateliê improvisado, onde telas explodiam em cores de arco-íris e solidariedade. Minha irmã é teimosa, mas ama fundo. Dê tempo a ela, disse Inês, passando um pincel molhado de azul. Sofia pintou pela primeira vez em anos, traços que capturavam o rosto de Beatriz, vulnerável, real. Mas o idílio foi interrompido por um telefonema anónimo para Beatriz, fotos granuladas delas na praça, enviadas por um espião contratado por Mariana. Escolha, ela ou o legado, ameaçava a mensagem. Beatriz rasgou o papel,
mas o medo se instalou como raízes profundas. O clímax da semana veio em uma gala beneficente no Mosteiro dos Jerónimos, onde Beatriz era a oradora principal. Sofia, convidada secretamente, sentou-se na plateia, o coração inchado de orgulho. Mas quando Beatriz subiu ao pódio, sua voz falhou ao mencionar amor verdadeiro em tempos de julgamento, um aceno velado a elas. A multidão aplaudiu, mas Rui, bêbado de novo, gritou, amor. Com a empregada lésbica. Que piada! O salão congelou, e Sofia se levantou, o rosto em chamas, pronta para fugir mais uma vez. Beatriz, porém, desceu do palco em um turbilhão de seda preta, pegou a mão de Sofia diante de todos e disse, sim, amor. Com ela. E quem discorda, que saia. O escândalo foi imediato, flashes de câmaras como tiros, mas naquele momento, sob os arcos góticos, elas eram invencíveis. A fúria da elite lisboeta desabou como uma tromba d'água sobre a cidade outrinal. Jornais como o Diário de Notícias estampavam manchetes veladas, herdeira choca gala com declaração polêmica, enquanto blogs de fofoca em Príncipe Real sussurravam sobre o caso lésbico que abala fortunas. Beatriz isolou-se na mansão de Sintra, uma relíquia de torres de pedra e jardins labirínticos onde o vento uivava segredos antigos, mas Sofia recusou-se a se esconder. Nós não nos encolhemos, declarou ela, mudando-se temporariamente para o apartamento de Inês no Bairro Alto, um ninho de arte e rebeldia com paredes cobertas de posteres de ativistas LGBTQ+, da Marcha do Orgulho de 1999. Ali, Sofia encontrou uma comunidade, poetas, bartenders, ativistas, que a abraçavam como uma filha perdida, curando as feridas de Setúbal com conversas regadas a vinho verde e músicas de David Fonseca adaptadas para casais do mesmo sexo. Beatriz, no entanto, enfrentava o inferno particular. Seu pai, Dom Afonso, um viúvo de bigodes grisalhos e vinhedos que se estendiam como veias verdes pelo Douro, cortou-lhe o acesso às contas familiares. Você trouxe vergonha à linhagem. Amor. Isso é fraqueza, não legado, rugiu ele por videochamada, o rosto enquadrado por barris de carvalho envelhecido. Beatriz, sentada em uma poltrona de veludo desgastado, sentiu o peso de gerações, avós que fugiram da ditadura, tias que se casaram por conveniência. Pai, e se o legado for liberdade? Eu amo Sofia. Como você amou mãe, mas sem as correntes. Ele desligou, deixando um silêncio que ecoava como um sino rachado. Sozinha, Beatriz chorou pela primeira vez em anos, as lágrimas molhando o colar de concha que ainda usava escondido sob a blusa. O conflito se aprofundou quando Mariana, movida por uma mistura de inveja e lealdade distorcida, vazou as fotos para a imprensa. Estou salvando você, Bia, justificou-se em um confronto no terraço do Hotel Bairro Alto, o Skyline de Lisboa brilhando como um diamante falso. Beatriz, exausta de noites insones, rebateu com fúria, salvando. Você está me matando. Por quê? Porque eu encontrei o que você finge ter com Rui. Mariana desabou, admitindo, eu invejo. Meu casamento é uma prisão dourada. Mas isso. Com ela. É suicídio social. Pela primeira vez, Beatriz viu a fragilidade da amiga, e em um gesto de misericórdia, perdoou-a, vai embora, Mari. Encontre seu próprio caminho. Sofia, enquanto isso, lidava com seus demonios. Um telefonema da mãe a Setúbal reabriu cicatrizes, volte para casa, filha. Deus perdoa se você se arrepender. Essa mulher rica é o diabo disfarçado. Sofia desligou, o peito doendo como se uma lança a atravessasse, e correu para os braços de Inês. Eu a amo, mas e se ela escolher o dinheiro? Inês, com tinta nas mãos e olhos sábios, respondeu, o amor verdadeiro não escolhe. Luta. Inspirada, Sofia organizou uma pequena manifestação na Praça do Comércio, juntando amigos que era para um flashmob de fado moderno, letras sobre aceitação e quando contra as ondas do Tejo. Beatriz, lendo sobre isso no Correio da Manhã, sentiu um surto de orgulho misturado a pavor, sua Sofia, exposta ao mundo. O reencontro foi carregado de eletricidade. Beatriz dirigiu até o Bairro Alto em sua Mercedes conversível, o vento bagunçando seus cabelos enquanto subia a colina íngreme. Encontrou Sofia no ateliê, pincel na mão, pintando um mural de duas mulheres entrelaçadas em um abraço contra um fundo de azulejos portugueses. Eu vim lutar, disse Beatriz, a voz rouca de emoção. Sofia largou o pincel, tinta azul manchando o chão como lágrimas. Então lute. Mas não por mim, por nós. Elas se beijaram ali, apaixonadamente, ignorando as batidas na porta de repórteres curiosos. Mas o idílio durou pouco, um processo judicial chegou por correio, acionistas minoritários da empresa de Beatriz acusando-a de conduta imoral, que prejudicava o valor das ações. A crise financeira bateu como um soco. Beatriz perdeu contratos, hotéis no Algarve foram vendidos às pressas,
e o império que construíra tremia nas bases. Em uma noite chuvosa, elas se refugiaram em uma tasca escondida em Alfama, onde o som de guitarras portuguesas abafava o mundo exterior. Sobre pratos de cataplana fumegante, Beatriz confessou: eu posso perder tudo. Mas não você. Sofia, limpando uma lágrima com o guardanapo, rebateu: então reconstrua. Comigo. Não como rainha, mas como igual. A conversa fluiu para planos, uma vinícola pequena no Alentejo, focada em vinhos orgânicos e turismo care-friendly. Mas o destino pregou uma peça. Inês revelou que estava doente, um tumor benigno mas invasivo, precisando de cirurgia cara. Eu não conto para Bia para não preocupá-la, confidenciou a Sofia. O dilema rasgou Sofia: contar ou proteger. Ela escolheu a verdade, e Beatriz explodiu em uma mistura de raiva e dor. Você escondeu isso de mim. Somos um time ou não? A briga as separou por dias, Beatriz voltando para Sintra sozinha, Sofia vagando pelas ruas de Lisboa como um fantasma. O ponto de virada veio em uma visita surpresa. Sofia apareceu na mansão ao amanhecer, carregando um cesto de pães de Setúbal e flores de laranjeira. Eu errei. Mas o amor é assim, bagunçado, real. Beatriz a puxou para dentro, e elas passaram o dia planejando o tratamento de Inês, transformando o medo em ação. Juntas, elas arrecadaram fundos via uma live no Instagram, contando sua história abertamente, e o apoio veio em ondas, mensagens de casais escondidos em vilas do interior, ativistas de Porto aplaudindo. Mas o maior conflito ainda pairava, o confronto com Dom Afonso. Beatriz o convidou para Sintra, e Sofia insistiu em estar presente. Ele precisa ver você, não me temer. O jantar foi tenso, cristais tilintando como nervos expostos, o ar pesado com o aroma de coelho a caçador. Dom Afonso olhou para Sofia com desdém inicial, mas quando ela falou de sua própria família, de perdão negado, algo amoleceu em seus olhos envelhecidos. Eu perdi sua mãe para o silêncio, Bia. Não perca ela para o medo. Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, o patriarca estendeu a mão a Sofia: cuide dela. Foi um passo frágil, mas pivotal, um ponto sobre o abismo do preconceito. Enquanto a chuva batia nas janelas, Beatriz e Sofia caminharam pelo jardim de Sintra, neblina envolvendo as ruínas de palácios mouriscos. Nós sobrevivemos à tempestade, murmurou Beatriz. Sofia sorriu: e dançaremos na calmaria. Mas uma sombra se aproximava. Mariana, redimida mas vingativa, planejava uma última traição. Vazar um áudio antigo de Beatriz zombando de garotas como Sofia. O clímax se aproximava, e o amor delas, testado como ouro no fogo. O áudio vazou como veneno em uma veia exposta, espalhando-se pelas redes sociais de Lisboa como fogo em palha seca. Era uma gravação granulada de 2 anos atrás, Beatriz rindo com Mariana em um branche no Time Out Market, aquela Sofia. Com seus olhares esquisitos para as clientes. Patética. Vou demiti-la assim que achar uma substituta decente. As palavras, arrancadas de contexto, cortaram como navalhas, e Sofia, acordando com o celular vibrando em pânico, sentiu o mundo desabar. Mensagens de ódio inundavam sua caixa, trapaceira, aproveitadora, de anónimos que outrora a ignoravam. Ela correu para o banheiro do apartamento de Inês, vomitando bala e lágrimas, o espelho refletindo uma mulher quebrada. Era tudo mentira, sussurrou para seu reflexo, o coração sangrando como uma ferida reaberta. Beatriz, em uma reunião na Câmara Municipal sobre Turismo Sustentável, viu o vídeo pop-up em seu laptop e congelou, o sangue gelando nas veias. Desculpem, murmurou, saindo às pressas, o salto-quando no mármore como tiros. Ela dirigiu erraticamente pelas ruas de Baixa, chovendo forte agora, wipers limpando o para-brisa como lágrimas mecânicas. Chegando ao bairro Alto, encontrou a porta trancada, Inês explicando com voz suave: ela precisa de espaço, mana. Vá devagar. Mas Beatriz bateu, gritou, até que Sofia abriu, olhos inchados e vestido amarrotado. Eu era uma idiota imatura. Aquele áudio. Era antes de te conhecer de verdade. Antes de cair. Sofia fechou a porta no rosto dela, o clique como um ponto final. Os dias seguintes foram um purgatório. Sofia vagou por Lisboa como uma alma penada, parando em igrejas antigas como a Sé para rezar a um Deus que talvez a ouvisse, acendendo velas para corações partidos. Ela encontrou refúgio em um grupo de apoio LGBTQ+, no Centro Comunitário de Arroios, onde mulheres como ela compartilhavam histórias de traição e renascimento. O amor não é perfeito, disse uma terapeuta de cabelos grisalhos, mas a confiança se reconstrói com ações, não palavras. Inspirada, Sofia começou a trabalhar em um café care-friendly no Cais do Sodré, servindo lattes com desenhos de corações e ouvindo confissões de clientes solitários. Mas à noite, sozinha, ela ouvia fados de Marisa e chorava por Beatriz, questionando se o perdão era fraqueza ou força.
Beatriz, por sua vez, mergulhou em uma cruzada de redenção. Ela gravou um vídeo público no YouTube, filmado na Torre de Belém sob o sol poente, voz trêmula mas firme: eu errei. Falei de medo que meu coração escondia. Sofia me ensinou a amar sem máscaras. Se isso me custa tudo, que custe. O vídeo viralizou, dividindo opiniões, alguns aplaudiram a coragem, outros a taxaram de oportunismo. Dom Afonso, assistindo em seu escritório no Douro, ligou: filha, você é mais Sousa e Silva do que eu pensava. Lute. Até Mariana, consumida por culpa, confessou vazamento em uma carta manuscrita: eu queria te machucar como me sentia machucada. Me perdoe. E diga a ela que sinto muito. Beatriz perdoou, mas o dano a Sofia era uma ferida aberta. O ponto de virada veio em uma noite de tormenta, quando Lisboa se transformou em um caos de raios e trovões. Beatriz, incapaz de suportar mais o silêncio, dirigiu até o café de Sofia, encontrando o vazio exceto por ela, limpando balcões sob luzes fluorescentes. Eu não mereço você, disse Beatriz, encharcada, joelhos no chão molhado. Mas eu mudo. Veja. Ela estendeu um dossiê, papéis de doação para o grupo de apoio de arroios, em nome de Sofia, e um contrato para uma vinícola conjunta no Alentejo, igualitária. Sofia hesitou, o trovão e quando seu conflito interno. Palavras de novo. Mostre-me. Beatriz se levantou, puxando-a para uma dança improvisada no meio do café vazio, ao som de chuva batendo nas janelas. Eu mostro todos os dias. O beijo que se seguiu foi salgado de lágrimas, um pacto renovado. Mas o drama não acabava. Inês piorou, a cirurgia adiada por complicações, e Sofia, testando a lealdade de Beatriz, sugeriu: venda o colar de família. Paga o tratamento. Beatriz, sem hesitar, o fez, o pingente de esmeraldas passado por gerações, trocado por esperança. A operação foi um sucesso, Inês acordando com um sorriso fraco: vocês duas são minha obra-prima. A gratidão uniu-as mais, mas um novo conflito surgiu. Rui, o ex-noivo de Mariana, agora um rival empresarial, sabotou um contrato de Beatriz com falsos rumores de instabilidade emocional. Mulheres como vocês não lideram, zombou ele em um e-mail anónimo. Beatriz, furiosa, contratou detetives, descobrindo a traição, e contra-atacou publicamente, expondo as dívidas de Rui em uma conferência de imprensa. Sofia, vendo Beatriz endurecer novamente, confrontou-a: não vir monstro para vencer. Nós somos melhores. A lição doeu, mas Beatriz recuou, optando por uma abordagem legal e ética. Elas ganharam o caso, mas o stress levou a uma crise. Sofia, assombrada por pesadelos de abandono, pediu um tempo. Eu te amo, mas preciso me amar primeiro. Beatriz, devastada, viajou sozinha para o Algarve, caminhando pelas praias de areia dourada em Faro, onde o mar sussurrava lições de paciência. Cartas diárias voavam entre elas, Beatriz descrevendo pôres do sol, Sofia enviando esboços de vinhas no Alentejo. O espaço as fortaleceu, transformando dúvida em determinação. O reencontro foi mágico, em uma feira de vinhos em Évora, onde o ar cheirava a uvas maduras e terra vermelha. Sofia esperava em um stand modesto, provando um tinto que batizara coração partido. Beatriz chegou de trem, simples em jeans e blusa branca, sem maquiagem. Eu cresci, disse ela, provando o vinho. E você? Sofia sorriu: sim. Vamos construir isso juntas. Elas selaram o pacto com um brinde, mas uma surpresa esperava. Dom Afonso apareceu, com uma garrafa ancestral. Para as filhas que eu quase perdi. O abraço familiar foi o bálsamo, mas sombras ainda pairavam, um ativista radical acusando Beatriz de apropriação quer, por sua visibilidade repentina. O conflito ideológico testaria sua resiliência. A acusação veio como um raio em céu claro, postada em um fórum underground de ativismo que era em Lisboa. Beatriz de Sousa e Silva, a rica que descobriu o amor lésbico para limpar sua imagem capitalista. Apropriadora. O autor, um jovem artista de 22 anos chamado Tiago, grafiteiro de paredes e intendente, havia perdido a irmã para o preconceito familiar anos antes e via em Beatriz o símbolo de privilégio opressor. Seus posts se espalharam, boicotes a eventos de Beatriz pipocando como bolhas em vinho efervescente. Sofia, lendo no café, sentiu o estômago revirar, não pela dúvida, mas pela dor de ver seu amor distorcido em arma política. Eles não nos conhecem, disse ela a Inês, agora recuperada e pintando novamente. Mas como provamos? Beatriz, atingida no cerne de sua reconstrução, reagiu com fúria inicial: eu doei, eu lutei. Como ousam? Mas Sofia a acalmou em uma caminhada noturna pelo aqueduto das águas livres, arcos de pedra testemunhando séculos de fluxos ocultos. Não brigue com sombras. Convido para conversar.
Relutante, Beatriz marcou um café com Tiago no mesmo local onde encontrara Sofia anos antes, a livraria do Bairro Alto. Ele chegou com piercings e jaqueta coberta de patches arco-íris, olhos flamejantes. Você joga com o nosso sofrimento, acusou. Beatriz, vulnerável, compartilhou, eu era a vilã. Sofia me salvou. Não é apropriação, é evolução. Tiago hesitou, tocado pela sinceridade, e acabou se tornando aliado, criando um mural conjunto em Arroios retratando-as como guerreiras. O gesto de reconciliação fortaleceu o laço delas, mas um conflito pessoal irrompeu. Sofia recebeu uma oferta de emprego em Porto, curando uma galeria de arte que era com salário que dobrava o dela. É uma chance de independência, explicou ela, olhos brilhando. Beatriz, consumida por insegurança, viu traição. Você vai embora agora. Quando estamos construindo? A briga foi visceral, em seu novo apartamento modesto no Alentejo, paredes ainda cheirando a tinta fresca. Eu não sou sua posse, gritou Sofia. E eu não sou sua âncora para fugir do mundo, rebateu Beatriz. Elas se separaram furiosas, Sofia pegando um trem para norte, Beatriz afundando em vinhedos sozinha, podando uvas com mãos trêmulas. Em Porto, a cidade de azulejos azuis e rios do Douro serpenteando, Sofia floresceu temporariamente. A galeria era um farol, exposições de artistas trans e lésbicas enchendo o Ribeira de cor. Mas à noite, no quarto alugado com vista para a ponte Dom Luís I, ela sonhava com Beatriz, acordando com o peito vazio. Uma carta chegou, eu entendo agora. Vá, cresça. Meu amor não prende, e leva. Assinada com uma concha desenhada. Lágrimas caíram, e Sofia percebeu, o medo de Beatriz era o dela próprio, eco de abandonos passados. Ela voltou de surpresa, encontrando Beatriz em Évora durante a colheita, mãos sujas de terra, rindo com trabalhadores locais. Eu escolho nós. Sempre. O abraço foi sujo de uvas, doce como mosto fermentando. Mas o destino, cruel de Selão, trouxe um alto trunfo, uma ex-amante de Sofia, Clara, de Setúbal, reapareceu. Jornalista freelance, Clara cobria a Marcha do Orgulho em Lisboa e procurou Sofia para uma entrevista. Você merece ser ouvida, disse, olhos castanhos cheios de memórias. O encontro, inocente no início, reabriu velhas chamas, um jantar em uma tasca de moraria, risadas sobre noites de praia. Beatriz, sabendo por Inês, sentiu ciúme corroer como ácido, ela é passado. Porque agora? Sofia explicou, é closure. Mas você é futuro. Ainda assim, a dúvida plantou sementes, e Beatriz, insegura, cancelou uma viagem planejada ao Douro. O clímax emocional veio na Marcha do Orgulho, a Praça do Comércio, um mar de bandeiras e corpos dançando ao som de DJs pulsantes. Beatriz e Sofia marchavam de mãos dadas, mas Clara se aproximou, beijando Sofia na bochecha em um gesto amigável que Beatriz interpretou mal. Escolha, explodiu ela em uma rua lateral, voz acima da multidão. Sofia, magoada, rebateu, eu escolho você todos os dias. Pare de duvidar. Elas se separaram na confusão, Beatriz vagando sozinha pelo terreiro do Paço, confrontando seu pavor de perda. Encontrou Dom Afonso na multidão, inesperado, eu vim por você, filha. Amor é risco. Inspirada, Beatriz procurou Sofia no palco principal, subindo para o microfone compartilhado, eu te amo, Sofia Ramos. Perdoe minha fraqueza. O público aplaudiu, e o beijo sob confetes arco-íris foi um juramento público. Clara, vendo de longe, sorriu e partiu, deixando espaço. Mas um último obstáculo, um escândalo corporativo, Rui acusando Beatriz de fraude em vingança. Elas enfrentaram juntas, Sofia testemunhando em tribunal com coragem quieta, Beatriz defendendo com fatos irrefutáveis. Vitória veio, mas exaustão também, elas colapsaram em uma cama de hotel em Cascais, o mar rugindo lá fora. Nós somos inquebráveis, murmurou Sofia. Beatriz concordou, juntas, sim. O horizonte clareava, mas um sussurro de destino final pairava. Com o solstício de verão se aproximando, o Alentejo se transformava em um tapete dourado de trigo e vinhas, e a vinícola de Beatriz e Sofia, batizada Raízes Entrelaçadas, brotava como uma profecia cumprida. Trabalhadores locais, muitos deles de comunidades marginalizadas, colhiam uvas sob um céu sem nuvens, rindo de piadas em dialeto alentejano enquanto Sofia supervisionava a prensagem, mãos firmes no lagar de pedra. Beatriz, agora mais humilde em camisas de linho e botas enlameadas, negociava parcerias com enólogos que de Bordeaux via Zoom, sua imagem polida dando lugar a uma autenticidade radiante. A vinícola não era só negócio, era santuário, com degustações temáticas de casais e oficinas de arte para sobreviventes de preconceito. Mas sob a calmaria, tensões fermentavam como um mosto em barris. Mariana, redimida mas ainda frágil, visitou um dia,
trazendo designs de rótulos inspirados em azulejos lésbicos históricos. Eu quero ajudar, disse, olhos baixos. Sofia, generosa, perdoou, todos merecemos segundas chances. Mas o passado de Beatriz ressurgiu em forma de uma carta de uma antiga noiva arranjada. Isabel, agora casada mas curiosa, ouvi sobre você. Vamos conversar. Beatriz recusou, mas a dúvida de Sofia reacendeu. E se ela for o que sua família quer? Uma briga pequena escalou, e quando velhos medos, resolvida em uma dança sob estrelas no pátio, violas tocando fado lento. O verdadeiro clímax irrompeu com uma seca impiedosa, o Alentejo rachando como pele ressecada, ameaçando a colheita inaugural. Vamos perder tudo, gemeu Beatriz, mapas de irrigação espalhados na mesa de carvalho. Sofia, resiliente, mobilizou a comunidade, ativistas de Lisboa enviando suprimentos, Tiago grafitando poços de água com mensagens de esperança. Juntas, elas cavaram valas improvisadas, suor misturando-se à terra, e na noite da tempestade salvadora, chuva caindo como bênção, elas se abraçaram na vinha encharcada. Nós fazemos chover, riu Sofia. Beatriz, lágrimas lavando o rosto, você me faz renascer. Inês, agora saudável, pintou o rótulo final, duas raízes entrelaçadas em tons de púrpura e ouro. A inauguração foi um triunfo, Dom Afonso brindando com lágrimas, Mariana servindo taças, Tiago performando spoken word sobre amor proibido. Mas o ápice emocional veio em particular, sob um olival antigo, Beatriz ajoelhou-se, não com um anel de diamante, mas com uma concha polida do Tejo. Case comigo, Sofia. Não por tradição, mas por nós. Sofia, ofegante, aceitou, sim. Para sempre. O beijo foi eterno, o vento sussurrando promessas. Anos depois, em uma Lisboa transformada, com leis mais justas e ruas mais coloridas, elas caminhavam de mãos dadas pelo Chiado, filhas adotivas de um legado reescrito. O preconceito persistia em cantos sombrios, mas seu amor, como o vinho envelhecido, só melhorava com o tempo, profundo, resiliente, eterno. E na mansão de Alfama, agora um centro cultural que era, o eco de suas risadas misturava-se ao fado, um hino de vitória sobre as sombras.